Oi, pessoal, eu sou a Luísa Bringel e este é o episódio especial do Atualiza e Revisa, o podcast do IDEG que transforma as notícias que definem o mundo em revisão estratégica para o seu CACD. Hoje, a nossa parada é em Belém do Pará. A COP30 terminou por agora e deixou como legado o pacote de Belém. Estamos falando de 29 decisões aprovadas por 195 países, com o objetivo claro: tirar o Acordo de Paris da teoria e forçar a prática. Vamos entender o que foi decidido, onde a diplomacia travou e, o mais importante, como esse novo regime climático vai aparecer na sua prova. Foco total, atualiza e revisa. Para situar você no tempo e no espaço, vamos retomar. A COP30 ocorreu de 10 a 22 de novembro de 2025, no coração da Amazônia. O resultado final, o pacote de Belém, marca uma virada de chave. Saímos da era da negociação de regras para a era da implementação. A mensagem política foi clara: manter a meta de 1,5 graus Celsius ao alcance, mas agora com foco total em execução. E o Brasil continua na presidência da COP até novembro de 2026, para garantir que isso ande. Quais foram as entregas? Anote aí. Número 1. Financiamento para a adaptação. Houve um compromisso político pesado de triplicar os recursos até 2035, focando nos países em desenvolvimento. Isso veio junto com o roteiro de Baku-Belém, que organiza o ciclo de financiamento para os próximos 3 anos. Número 2. GGA, ou Meta Global de Adaptação. Finalmente saímos do abstrato. Foram adotados 59 indicadores voluntários. Agora, temos como medir progresso em água, saúde, ecossistemas e infraestrutura. É a régua que faltava. 3. Transição justa. Foi criado um mecanismo específico para assistência técnica. A ideia é que a descarbonização não pode gerar abismos sociais. Número 4. A decisão mutirão. Esse é o nome de batismo do documento central. Ela aciona 2 motores: o acelerador global de implementação, para ajudar países a cumprirem suas metas, e a missão Belém 1,5 graus Celsius, focada em cooperação internacional. 5. Contribuições nacionalmente determinadas. O saldo final foi positivo. Pulamos de 94 para 122 NDCs, novas ou revisadas, apresentadas durante a cúpula. É o sinal político de que o Acordo de Paris respira. As negociações da COP sempre acontecem sob os olhos de uma plateia enorme, gente de todos os setores, além, claro, da imprensa internacional. Para você ter uma ideia, só nesta edição foram mais de 2,3 mil jornalistas acompanhando tudo de perto. E, enquanto os negociadores discutem nos espaços formais, os pavilhões de países, empresas e organizações viram um palco paralelo, onde cada um mostra suas soluções e experiências em desenvolvimento sustentável. Foi nesse ambiente mais movimentado que a presidência da COP30 apresentou os primeiros elementos da chamada Agenda de Ação. Ela foi construída com base nas recomendações do Balanço Global e tem uma visão multissetorial da ação climática. Um dos destaques foi o anúncio de cerca de 120 planos para acelerar soluções práticas em áreas como agricultura, energia, florestas, oceanos e outras que influenciam diretamente
o dia a dia das pessoas. E entre todas as novidades, um dos momentos mais marcantes foi o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Essa é uma iniciativa global liderada pelo Brasil, junto com outros 10 países, criada como um mecanismo de forma permanente para apoiar a conservação das florestas tropicais. E ele já começou grande. Durante a conferência, o fundo atingiu 6,5 bilhões de dólares em compromissos. Agora, nem tudo são flores. A grande lacuna foi, de novo, os combustíveis fósseis. A proposta brasileira de um mapa do caminho para eliminação gradual tinha apoio de mais de 80 países, mas barrou no muro dos grandes produtores, liderados pela Arábia Saudita. Resultado: o texto final não traz a morte decretada dos fósseis. O tema segue como uma iniciativa paralela da presidência brasileira. E teve drama no final. A plenária foi suspensa por objeções de países como Colômbia e Panamá, que queriam uma linguagem mais dura. Mas na diplomacia do clima, o consenso venceu pelo cansaço e as decisões foram mantidas. E como isso tudo conversa com as matérias da sua prova? Em política internacional, estamos vendo o funcionamento clássico de regimes internacionais. A UNFCCC opera por consenso, o que gera o famoso menor denominador comum. A dinâmica de coalizões acaba ditando os ritmos. Em direito internacional, tudo gira em torno da natureza jurídica do Acordo de Paris, que é soft law em alguns aspectos, das NDCs, que são as obrigações de conduta, não de resultado, e do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Em geografia, a Amazônia não foi apenas cenário, foi ator político. A floresta em pé virou moeda de legitimidade. E os indicadores da GGA trazem a geografia física, água, ecossistemas, para o centro da política. Em economia, o foco é a arquitetura financeira. Triplicar recursos e criar mecanismos como o FNI para tornar planos de adaptação investíveis é pura economia política internacional. Atenção ciência-dista, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, foi a base para exigir que o financiamento de adaptação priorizasse o sul global. Isso é a aplicação prática da teoria na prova. Vamos aprofundar agora 3 conceitos que a banca ama. Número 1. Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Não é só teoria. Na COP30, isso apareceu na decisão de que os países ricos devem liderar o financiamento da transição justa. É reconhecer que todos têm que agir, mas quem poluiu mais historicamente paga a conta maior. Número 2. Global Goal on Adaptation. Por anos, a adaptação em relação à mitigação foi relativamente negligenciada. Com os 59 indicadores aprovados, criamos uma linguagem técnica universal. Na prática, é o seguinte: países agora terão que reportar quantos quilômetros de infraestrutura resiliente construímos, quanto reduzimos de risco hídrico. Isso acaba orientando para onde vai o dinheiro. Número 3. Transição justa versus fósseis. O mecanismo de transição justa entrou no texto. O fim dos fósseis, não. Leitura de prova. Isso mostra que o regime prioriza, neste momento, a equidade social da transição, proteger trabalhadores, comunidades, em detrimento ou em relação ao choque de oferta energética imediato.
E rapidinho, só para você não confundir. Você ouve falar em COP30, mas em Belém aconteceram 3 reuniões simultâneas. A COP, da Convenção de 92, a CMP, do Protocolo de Kyoto, e a CMA, do Acordo de Paris. E por que chamamos de COP da implementação? Porque a era de criar tratados, digamos, acabou. Agora, com o acelerador global, o foco é operacional, fazer o dinheiro chegar na ponta, de forma que as metas saiam do papel. Mas o Brasil não foi apenas o anfitrião da festa, foi o arquiteto de soluções. A presidência brasileira lançou 2 iniciativas que materializam o conceito de diplomacia da implementação. A primeira é a Plataforma Raiz. Ela já nasce com o apoio de 9 potências, incluindo a Alemanha, Reino Unido e Japão. Qual é a engenharia aqui? É o chamado Blended Finance. O governo usa capital público para reduzir o risco e atrair bilhões do setor privado. O objetivo é prático: pegar pastagens degradadas e transformá-las em sistemas produtivos de baixa emissão. É segurança alimentar casada com mitigação. E aqui vale um adendo. Raiz, na sigla em inglês, é Resilient Agriculture Investment for Net Zero Land Degradation, ou o Plano de Investimentos em Agricultura Resiliente para a Degradação Zero de Terras, que propõe alargar a experiência brasileira com o caminho verde para outras partes do mundo. A segunda iniciativa inova ao cruzar agendas: o Plano de Saúde de Belém. Pela primeira vez numa COP, temos um plano de adaptação desenhado especificamente para o setor de saúde. A lógica é simples: o aquecimento global traz novas doenças. O plano foca em vigilância epidemiológica para novas pandemias climáticas e digitalização do SUS. E atenção, ele não é apenas uma carta de intenções. Já foi lançado com um aporte de 300 milhões de dólares de uma coalizão de filantropias globais. A terceira iniciativa é o Plano Terra, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A ideia central do plano é impulsionar sistemas agroecológicos e agroflorestais como ferramentas para restaurar a biodiversidade, assim como para recuperar solos, aumentar a adaptação e a mitigação climática, fortalecer a segurança alimentar e, ao mesmo tempo, gerar renda no campo. O Terra reúne experiências que já existem em várias regiões do mundo e organiza tudo em torno de 5 alavancas principais. 1. Fortalecimento das organizações de produtores. 2. Capacitação e co-inovação. 3. Financiamento misto. 4. Sementes, bioinsumos e tecnologias sustentáveis. 5. Agregação de valor com acesso a mercados. E ele já começa com uma rede forte de parceiros. Lembra que eu comentei sobre a suspensão dramática da plenária final? Vamos dar um zoom nisso, porque é aqui que você entende como a ONU realmente funciona. Muitos acham que as decisões da COP são tomadas por votação, como no Congresso. Em geral, não são. Tende a vigorar, na realidade, a regra do consenso. E aqui vai a distinção de ouro para sua prova. Consenso não é unanimidade. Unanimidade é quando todos dizem sim. Consenso é quando ninguém diz não. É mais uma ausência de objeção formal. Por que isso importa?
porque dá a qualquer país, grande ou pequeno, um poder de relativo veto na prática. Quando Colômbia e Panamá levantaram as placas, ameaçando bloquear o texto por acharem a linguagem sobre fósseis muito fraca, o risco de a COP terminar sem acordo era real. O que a presidência brasileira fez foi a diplomacia de corredor na frente das câmeras, negociou o que chamamos de huddle. O acordo foi: não bloqueiem a decisão, deixem o martelo bater e, em seguida, nós damos a palavra para vocês e aí vocês registram suas críticas na ata oficial. Ou seja, eles aceitaram o consenso, mas marcaram posição política. É assim que se evita o colapso de um regime internacional. Agora vamos traduzir tudo isso em estratégia de prova, pensando na fase objetiva. Aqui o jogo é precisão cirúrgica. A banca vai testar se você gravou, por exemplo, alguns dados concretos. Ela vai cobrar, claro, que dentro de um contexto, o número de decisões, que foram 29, a quantidade de indicadores da GGA, 59, e o prazo para triplicar o financiamento, que é 2035. E ligue o radar para a pegadinha clássica. Se o item afirmar que o texto final determinou o fim dos combustíveis fósseis, você já sabe, o item está errado, isso ficou de fora. Já na fase discursiva, a banca quer ver a sua capacidade analítica. Imagine um comando que peça para você, por exemplo, analisar os avanços e as limitações do pacote de Belém no contexto da implementação do Acordo de Paris. Como você estruturaria essa resposta? O segredo, por exemplo, é construir um contraste. De um lado, você aponta o avanço robusto na agenda de adaptação, que finalmente ganhou métricas e dinheiro. Do outro, você expõe a timidez na mitigação, já que os fósseis não entraram no texto principal. Para fechar com chave de ouro, você pode ainda argumentar que, como a governança por consenso travou em alguma medida o texto oficial, a solução diplomática foi buscar caminhos paralelos e pragmáticos. É essa visão sistêmica que garante a nota alta. E agora eu vou fazer um checklist mental, antes da gente fechar, Então vamos lá. Sede: Belém do Pará. Documento: pacote de Belém com 29 decisões. Instrumento: decisão mutirão, com acelerador e a missão de 1,5 graus Celsius. Métrica: GGA com 59 indicadores. Finanças: triplicar a adaptação até 2035. Brasil: iniciativa Raiz, lembrando que esse Raiz é uma sigla para um nome em inglês, para uma construção em inglês, e o plano de saúde. Belém entregou a arquitetura da implementação. Agora o desafio é político. Para o CACD, domine os instrumentos técnicos, memorize os números, mas tenha a sensibilidade de entender o jogo político por trás do texto. Eu sou a Luísa Bringel e este foi mais um Atualize e Revisa. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e bons estudos!